Quinta-feira, 23 de abril, e o Padocast 58 está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube ou por sua plataforma preferida. Agora temos uma gama de plataformas. Seguimos todos de casa o tempo todo na nossa programação e no Padocast não tem sido diferente. Já começo aqui, primeiro ato, pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal, que deixem o joinha no vídeo, comentem bastante e, se possível, também mandem superchats, que a gente vai ler no próximo programa. Mandaremos também os devidos abraços, enfim, qualquer coisa do tipo. Antes de apresentar nossos comentaristas e apresentar o tema de hoje, dou meu oi para Rodrigo Berton, que está operando a nossa atração. Tudo bem, Berton? Bom dia, Fernandão, Marum, Fázio, todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Padocast. Mais algum recado que eu deva dar antes de apresentar os convidados, Berton? Para todo mundo deixar o like, se inscrever no canal, para a galera que está acompanhando também no Dailymotion, se inscrever no nosso canal. E importante, comente aqui embaixo se você tem alguma sugestão de tema para os próximos Padocasts. Olha aí, caixinha de comentários então aberta para vocês, façam bom proveito. E agora vamos ao tema da brincadeira de hoje, né? É uma brincadeira de imaginação completa. Vamos partir para o campo do surrealismo. Sabe aquele papo do fulano merecia estar na Fórmula 1, pena que nunca vai ter uma chance? Enfim, a gente vai dar essa chance para os fulanos hoje. O Padocast de hoje vai para um mundo em que a Fórmula 1 tivesse as 20 vagas abertas e que nenhum dos atuais titulares pudesse correr. Então, quais seriam os 20 pilotos merecedores da titularidade da Fórmula 1? Só vale aqueles que estão em outras categorias. Então, vou dar meu bom dia aqui a Fernando Silva. Como está o senhor? Salve, salve! Gabriel Curti, salve, salve! Vitor Fázio, Pedrinho Marum, Rodrigo Berton, todas as amigas e os nossos amigos do Grande Prêmio. Espero que vocês estejam todos se cuidando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, fazer parte de mais um Padocast. Ontem estava no Passa ou Ultrapassa e hoje aqui fazendo mais uma participação legal com todos vocês. E é sempre bom fazer essa brincadeira, esse exercício de imaginação também, aproveitar um pouquinho do tempo nessa época de quarentena, tal, de pandemia, a gente levar o entretenimento para todos vocês. É muito prazeroso fazer parte disso tudo mais uma vez. Olá, Pedro Henrique Marum. Olá, Gabriel Curti. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom turno, para qual seja o turno que você agora está plugando no Padocast. Bom dia também para Fernando Silva, Rodrigo Berton, Vitor Fázio, para todo mundo possível e imaginável. E vamos trazer um pouquinho mais de informação e entretenimento para vocês, porque é disso que se trata. É disso que se trata. É um prazer inenarrável tê-lo novamente por aqui, Vitor Fázio, diretamente de Berlim. Bom dia, Gabriel. O prazer também é mais ou menos inenarrável da minha parte. Sempre bom estar aqui com vocês. Ainda mais nesses dias meio lúdicos aqui em que a gente consegue inventar moda. E, enfim, não é necessariamente só inventar moda, porque realmente é aquela coisa que a gente sempre fala no site, em todas as mídias, que tem muito piloto que foi injustiçado na Fórmula 1. Então hoje é o nosso dia de tentar fazer justiça a eles e lembrar os renegados, os esquecidos, os escorraçados da principal categoria do automobilismo mundial. Muito bem, então vamos começar. Eu fiz um sorteio, sim, o negócio aqui é profissional, para a gente definir como seria a ordem dessa espécie de draft. É uma ideia, inclusive, de Pedro Henrique Marum, fã de esportes americanos, grande conhecedor. Então, devo usar o termo draft para a gente selecionar aqui como seriam as vagas. Então, já explicando para vocês, a ordem vai ser como se fosse a ordem das equipes no último campeonato. Então, as duas primeiras vagas são da Mercedes, a terceira e quarta da Ferrari, quinta e sexta da Red Bull, e aí a gente continua no resto do grid. O sorteio deu que Vitor Fázio escolhe o primeiro piloto. Então, Vitor Fázio, me diga quem seria o primeiro desse grid que vestiria as cores da Mercedes. Bom, Gabriel, sim. Bom, como eu fui privilegiado nesse draft, eu vou já abrir com o nome que eu imagino que esteja na lista dos meus
companheiro de Padocast, que é Joseph Newgarden, que é talvez um dos principais nomes que surgiu no automobilismo de monoposto nos últimos anos, fazendo um grande sucesso na Indy, bicampeonato, mesmo sendo muito jovem, ainda com muita carreira pela frente. E é uma escolha bastante interessante, porque pouco se sabe, mas Newgarden tentou uma carreira na Europa, ele chegou a fazer uma temporada na GP3, não teve muito sucesso, mas quando ele foi para a Indy, começou a escalar o Road to Indy, ele começou a vencer com grande frequência. Na Indy ele começou por baixo, ainda começou na Sarah Fisher, foi para Carpenter, mas sempre mostrando talento. E aí quando ele foi para a Penske, que é o carro top da Indy, o carro verdadeiramente ponta, que é o que te permite brigar por títulos, ele foi lá e deu conta do recado. Foi campeão no primeiro ano com a Penske, seguiu vencendo corridas e, claro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em 2020, mas quando essa temporada acontecer, é inegável que ele vai ser um candidato ao título também. Que o grid da Indy é um dos mais fortes do mundo do automobilismo, é justo dizer, não tem como deixar o Newgarden de fora desse grid hipotético dos renegados pela Fórmula 1. Fernandão ou Pedro, algum comentário, alguma crítica à escolha de Newgarden? Não, a escolha é boa. Eu não colocaria o Newgarden logo de cara, confesso. Vou fazer essa confissão aqui. Mas é uma boa escolha. O Newgarden que viveu o grande momento Márcio Braga na Europa, né? Começou ali interessante, mas de repente acabou o dinheiro e aí ele foi se rastejando em equipes lamentáveis e teve que voltar para os Estados Unidos. Pedro, já aproveita então, porque o draft aponta o senhor como segundo. Quem seria o companheiro de Joseph Newgarden na Mercedes? Olha, tive essa sorte de ficar com a segunda colocação, então vai sobrar para mim o primeiro nome da minha board, primeiro nome do meu quadro negro com os nomes escritos, assim, quem seria a minha primeira escolha, a minha segunda, todas elas equilibradas, que é, claro, o maior piloto desta geração que não teve a oportunidade de guiar na Fórmula 1, Scott Dixon. Ele seria o cara, evidentemente, que a gente gostaria de ver numa equipe, num carro capaz na Fórmula 1. Dixon é um sujeito que pode ser tão rápido quanto qualquer um, mas é cerebral, estratégico, enfim, é um grande piloto com todas as vertentes que um grande piloto precisa ter. E é uma pena que ele vai encerrar a carreira, talvez não uma pena, porque ele fez da Indy ali maior nesses últimos tempos, mas a gente gostaria de ver um cara como esse também guiando com capacidade de ganhar corridas e disputar títulos na Fórmula 1. Uma pena que não vai acontecer, mas no nosso draft aqui, Scott Dixon vai para a Mercedes. Inclusive, um beijo para Evelyn Guimarães, que quando soube do tema falou Dixon na Mercedes. Aí está representada pela escolha de Pedro Henrique Marum. Correta como sempre, exato. Fernandão, o que você achou da dupla da Mercedes? É uma dupla bem pesada, né? Uma dupla bem forte, com pilotos muito, muito importantes aí no cenário do esporte motor. Eu queria lembrar uma situação que me ocorreu aqui de alguns anos, quando o nosso querido Marcos Galassi sugeriu Tony Kanaan na Mercedes. Esse momento épico, histórico do nosso Paddock GP, nosso lendário Paddock GP também, me remete um pouco a essa brincadeira, esse nosso entretenimento que estamos aqui fazendo, e falei, Tony Kanaan na Mercedes também seria legal, mas eu voto com os relatores aí para essa dupla aí, pesada demais. O Vitor Fázio, Newgarden e Dixon poderiam bater Valtteri Bottas? Olha, até com olhos vendados, eu imagino, né? Porque a gente sempre fala que, assim, quando o Bottas renovou com a Mercedes ano passado, por exemplo, muita gente ficou chateada com isso, porque o Bottas não é capaz de brigar de igual com o Hamilton. Mas do ponto de vista da Mercedes é ótimo. O Bottas faz aquilo que o Barrichello já fez um dia, que o Weber já fez um dia, que é conseguir os resultados quando o primeiro piloto não tem condições
E aí, quando de fato precisar abrir caminho para o outro, abre caminho. Então, nesse sentido, o Bottas faz um bom trabalho, mas a gente sabe que num mundo perfeito em que não existe uma grande equipe, o Bottas não seria tão merecedor assim de um carro de ponta, apesar de ser um piloto decente e, acredito eu, ainda digno do grid da Fórmula 1. Muito bem. Fernandão, quem abre os trabalhos da Ferrari é você. Você tem a grande chance de montar quem substituiria Sebastian Vettel nesse primeiro carro ferrarista. Diga. Olha, é uma honra, hein? Eu cheguei a pensar em alguns nomes. Eu nem sei se entraria nesse rol todo, porque nós falamos de pilotos que não tiveram oportunidade na Fórmula 1. É claro que se limpasse todo o grid e pudesse resgatar um, seria o Fernando Alonso, mas eu vou trazer um nome alternativo e um piloto que tem me chamado muito a atenção pelos testes que ele fez na Indy recentemente, que fez um grande trabalho, um piloto que nem estreou na Indy, não teve a chance de estrear, somente fez alguns testes, mas foi muito bem, que é o Scott McLaughlin, bicampeão da V8 Supercars, um piloto já escolhido para a Penske aí, provavelmente para fazer a temporada completa no ano que vem, ele que já confirmou que 2020 será a última temporada dele na Austrália e depois fazendo essa migração para a América do Norte. É um ótimo nome, lembrando que ele também ele é patrocinado pela empresa que fornece combustíveis para a Ferrari e é um grande piloto, é um piloto que mostrou muita capacidade no turismo e também se adaptou muito rápido ao carro da Indy. Eu acredito que ele, claro, nesse nosso momento lúdico, é legal assim para a gente de repente pensar que ele poderia também se adaptar a um carro na Fórmula 1 que é muito diferente da Indy, mas também muito diferente também do que ele está acostumado na Austrália. E gostaria, seria um negócio bem diferente do que a gente está acostumado aí nesses últimos tempos também. Muito bem, então Scott McLaughlin, escolha do Fernandão, o cara que realmente chocante a participação dele na Indy até agora, porque ele sentou no carro e começou a botar tempo em um monte de gente, liderou teste, andou na frente mesmo em oval, até nessas corridas virtuais o cara tá indo bem, então realmente é um nome pra gente ficar de olho. Agora que tá mais magro, inclusive, a gente até fez uma notinha no site de como o McLaughlin foi testar, a primeira vez ele foi testar depois de ter comido uma coxa de peru, e agora ele tá um pouco mais saudável, um rapaz regrado. Olha, comendo coxa de fazão. Exato, agora ele tá mais light. Completando a Ferrari, eu queria sugerir aqui Antônio Félix da Costa, porque se o tema é renegados também, além dos pilotos que nunca passaram perto, como por exemplo o McLaughlin, o Newgarden, nunca foram pilotos que tiveram no radar da Fórmula 1, mas o Dixon já teve seus momentos de ser ventilado, teve teste com a Williams, e o Félix da Costa foi um dos caras que passou mais perto e nunca chegou a andar de Fórmula 1. Foi o cara que foi trocado aos 45 do segundo tempo, quando teria a chance na Toro Rosso. Então eu vou fazer justiça. Acho até que tem outros pilotos da Fórmula E hoje na frente dele, que mereciam essa vaga, mas pelo conjunto da obra, pelo destino ter maltratado o português, eu dou essa vaguinha para ele na Ferrari. Queria saber de Pedro Henrique Marum o que ele achou dessa dupla da Ferrari. Uma dupla surpreendente. Eu confesso que eu não tinha o McLaughlin aqui no meu quadro negro, mas faz sentido. E o Antônio Félix da Costa eu tinha um pouco mais para baixo. Mas é um cara muito rápido, né? Muito errático também, mas muito rápido. É interessante imaginar o Félix da Costa com a possibilidade de guiar um carro de ponta. Você vê que na Fórmula E ele chegou no carro de ponta agora e lidera o campeonato, que sabe-se lá o que vai acontecer. É interessante a dupla da Ferrari, inesperada, mas interessante. Vitor Fázio, alguma zebra até agora? Eu fiquei um pouco surpreso com o da Costa na Ferrari. Eu sabia que ele ia ser citado nessa lista, mas eu imaginava que ele ia ficar um pouco mais para trás. Ele é um piloto certamente muito talentoso, mas eu acreditei que, apesar, conta para ele o fato de que ele ainda não conseguiu
um grande título na carreira dele. É fato que ele é um piloto talentoso, mas na Fórmula E ele ainda não conseguiu encaixar uma temporada 100% boa. Talvez essa seja a grande chance dele, mas é uma grata surpresa. Ele é um cara que certamente foi renegado e que merece uma chance, acredito, de mostrar o verdadeiro talento dele. Muito bem. Fernandão, agora seguindo a ordem inversa, eu vou sempre ficar por último nas rodadas, uma cortesia, então eu estou invertendo vocês três. Fernandão que abre a Red Bull, eu tô até com medo, hein? Rapaz, olha, eu pensei em um nome aqui também, que é um piloto extremamente talentoso, vencedor, campeão, ligado à Red Bull, que se destacou, vem se destacando muito no automobilismo brasileiro e também lá fora, que é o Felipe Fraga. Felipe Fraga, ele não tem tanta experiência assim de monoposto, embora ele tenha sido forjado no início da carreira dos monopostos, na Fórmula Renault, mas depois ele fez praticamente toda a sequência da sua carreira na Stock Light, depois Stock Car, antigamente brasileiro de turismo, depois Stock Car, tornou-se um dos principais pilotos brasileiros da sua geração, muito novo ainda, 23 anos, 24 anos, ele seguindo uma trajetória lá fora no Endurance, também mostrou muito serviço, mostrou grande capacidade, ganhou Le Mans, depois teve aquela questão da punição, mas na pista ganhou e alcançou outras tantas vitórias, fez um excelente trabalho em Bathurst nesse ano, antes da pandemia, da paralisação. É um piloto com muita capacidade e, por ele ser novo, tem um potencial muito grande para ser explorado, tem uma margem muito grande para evoluir e é o piloto ligado à Red Bull. Então, portanto, Felipe Fraga na Red Bull. Eu estava esperando para ver se a gente teria algum brasileiro na lista. Eu gostei bastante da sugestão. Confesso que eu não tinha pensado no Felipe Fraga, não tinha feito essa relação que você fez, mas eu gosto da ideia. E antes da gente fazer um balanço da dupla, eu quero que Pedro Henrique Marum complemente a Red Bull. Quem seria o parceiro do Felipe Fraga? Eu tenho alguns nomes que eu gostaria de colocar ali, mas eu já fiz a minha escolha. Porque se o Fernandão escolheu agora o Felipe Fraga, que é um piloto que não está acostumado a guiar monopostos, né? A carreira dele não é essa até agora. Então eu vou colocar no outro assento da Red Bull um piloto também com ligações com a Red Bull, por que não? Marc Marques. Puta, rolou o estilo. Marc Marques. Roubou a minha vaga da Toro Rosso, AlphaTauri. Vamos lá para cima, coloca o Marc Marques numa equipe de ponta, vamos ver se ele consegue produzir e ter desempenho de campeão com o monoposto da Fórmula 1, por que não? Quero o espanhol com um carro capaz de brigar, capaz de ganhar posição, capaz de ganhar corrida. Marc Marques, é isso. Eu assino embaixo, assim, eu já tinha separado, como as minhas escolhas não estão em posições privilegiadas, eu já tinha separado a 12, que é o segundo carro da AlphaTauri, já seria o Marc Marques, tava programado aqui. Não é nem porque ordem de equipe e tal, é justamente pelo vínculo com a Red Bull. É um carro que ele já conhece, inclusive, de outros anos, mas que ele já sentou em carros da Toro Rosso anteriores. Então seria genial a gente ter o Marc Marques na Fórmula 1. Vitor Fázio, hoje, Max Verstappen, Alexander Albon ou Felipe Fraga e Marc Marques? Olha, eu acho que, antes de entrar nessa tua pergunta, eu acho que o Felipe Fraga vai ter um pouquinho de dificuldade, assim, desse tamanho contra o Marc Marques. Mas, não, realmente seria muito interessante se a gente tivesse a chance de ver o Marques num teste de verdade. A gente sabe que ele já andou com uma Toro Rosso, mas foi uma coisa muito mais de apresentação, uma coisa mais de mídia. Seria muito mais interessante se a gente um dia, de alguma forma, tivesse a chance de ver o Marques num teste de pré-temporada. Porque talento é inegável que ele tem. Mas seria interessante ver se ele consegue traduzir isso da moto para o monoposto, como aparentemente o Rossi conseguiu fazer anos atrás com a Ferrari. Mas, pelo que a gente sabe, eu não tenho outra opção além de tendo que escolher pelo Verstappen e o Albon ainda. Fernandão, embarca nessa dupla? Pô, eu voto com vocês, eu voto com o relator.
uma dupla que atrairia muita mídia, né? Muita atenção também, e com certeza acho que eles conseguiriam, na minha visão, conseguiriam entregar resultados também. É claro que talvez não ao nível, principalmente de Max Verstappen, mas também do Alexander Albon, que os dois já estão bem ajeitados e azeitados na equipe, mas são dois pilotos de muita capacidade. Eu acredito que o Marques, ele não teria dificuldade em se adaptar, em fazer essa migração das 2 para as 4 rodas. Ele é notável, é um fora de série, e mesmo tendo a sua origem no motociclismo, não teria menor problema em desempenhar um grande trabalho também nos carros. Eu não vejo nenhum problema e acredito que é uma dupla que poderia render bem demais. Muito bem. Agora a gente vai para a McLaren. Foi a 4ª colocada no campeonato de 2019 e é Vitor Fazio quem faz a primeira escolha. Gabriel, eu talvez tenha ousado um pouco a minha escolha aqui, mas quando eu pensei no piloto da McLaren, eu pensei que a McLaren gosta de pilotos britânicos. A gente percebe que muitos dos ícones da história da McLaren foram britânicos. Então eu pensei, quem é um piloto jovem, que não está na Fórmula 1 e que poderia fazer um bom trabalho na Fórmula 1? Aí eu fui para a Fórmula E e pensei em Oliver Rowland para essa vaga na McLaren, que é um piloto que eu acho que ele ainda é muito subestimado. Talvez comparável até um pouco com o que acontece com o Félix da Costa, porque ele ainda não teve a sua grande chance de brigar. Mas em categorias de base ele fez um bom trabalho. Ele foi campeão da World Series quando a World Series ainda era decente. Ele foi terceiro colocado na F2, isso antes de embarcar na Fórmula E, onde ele foi para a Nissan, foi logo contra um adversário com um companheiro de equipe forte, que é o Sebastian Buemi, e mesmo assim fez um trabalho bastante digno. Claro, ele pontuou menos que o Buemi temporada passada, mas ele fez 3 poles, ele fez 2 pódios, conseguiu pontuar com regularidade e estava fazendo um trabalho semelhante esse ano. Então, considerando ainda que a McLaren é uma equipe que gosta de apostar em pilotos mais jovens, eu acho que seria um bom encaixe. A gente sabe que não é tão fácil assim para alguns pilotos darem salto para a Fórmula 1, porque no caso do Rowland, ele nunca teve um vínculo muito forte com uma equipe de Fórmula 1, alguma coisa assim, mas eu acho que se ele tivesse essa chance, essa oportunidade de ir para a Fórmula 1, ele poderia fazer um trabalho bastante digno, ainda mais numa equipe que está cada vez mais forte dentro desse pelotão intermediário. Fui pego de surpresa por essa escolha, mas não acho de todo ruim, não. Acho que o Rowland é um bom piloto, Seria interessante vê-lo com um carro competitivo na Fórmula 1. Mas eu vou mais numa escolha mais pragmática, na verdade, que também tem uma relação estrutural, digamos assim. Zac Brown é americano. Zac Brown gosta de Indy. Zac Brown foi de Indy 500. Por que não Alexander Rossi? Então acho que é hora de puxar novamente sardinha para essa categoria maravilhosa que é a Indy. E já imaginando um cenário em que a McLaren seja competitiva, seja eventualmente quase do nível das 3 primeiras, seria muito legal a gente ver na Fórmula 1 também Newgarden, Dixon e Rossi podendo brigar juntos. Então eu colocaria Alexander Rossi para formar a dupla com Oliver Rowland. O que você acha, Fernandão? É uma dupla muito, muito boa, hein? Eu gostei muito, principalmente o Rossi, que tem um peso, principalmente por ele já ter passado pela Fórmula 1 e pelas conquistas que ele obteve na Indy. O Rowland é aquele piloto que não enche os olhos, mas é um bom segundo piloto, digamos assim, um bom complemento para a equipe. Eu acredito que ficaria bem nivelada com esses dois, assim. Eu gostei bem da combinação de vocês. Só uma coisa sobre o Rowland, que no ano passado, na temporada passada, no caso, na Fórmula E, ele deu calor no Buemi, ficou na frente do Buemi durante boa parte da temporada, e ele não era o piloto, né? Ele não se preparou para ser o piloto da Nissan. O piloto da Nissan era o Alex Albon, verdade, que durante os testes de pré-temporada acabou recebendo aquele convite lá da então Toro Rosso, e meio que deixou a equipe na mão. O Rowland foi chamado para andar nos testes de pré-temporada um dia aqui, uma manhã ali, uma tarde aqui, e acabou ficando, e andou bem, andou até melhor do que eu esperava.
Eu lembro, inclusive, que o primeiro teste que o Rowland fez, quando o pessoal ainda não sabia bem o que estava acontecendo com o Albon, ficou parecendo que tinha tido o famoso incômodo muscular, aquela fisgadinha na coxa. E aí acabou o Romário. Romário com 2 minutos de jogo, vendo que o time estava jogando mal, já sentindo a virilha aqui, aquela famosa cena que vimos tanto. Exatamente, foi o que aconteceu. O P, você gostaria de ver Alexander Rossi na McLaren? Gostaria. O Rossi numa equipe forte na Fórmula 1 é também uma coisa interessante, é um piloto muito agressivo, às vezes ele precisa de um, como foi na Indy, né? A gente viu um 2016, apesar de ter ganho a Indy 500, um 2016 de adaptação, ele precisou ficar confortável, ele precisou se sentir confiante para se tornar um piloto agressivo, um piloto que não, vocês sabem, não me chamava atenção nos tempos das categorias satélites. Eu não vi o Rossi como um grande talento e me surpreendeu muito na Indy. Seria legal ver o Rossi na McLaren. Eu acho que é a equipe onde ele se sentiria confortável mais rápido, inclusive. Pois é. E a gente, inclusive, houve rojões em homenagem a Alexander Rossi. Uma belíssima homenagem. Ô Pedro, antes de eu passar para você falar da Renault, eu queria registrar, a gente precisa registrar, o Rossi é o primeiro piloto que passou pela Fórmula 1 e aparece na nossa lista. Ainda que tenha sido uma passagem meteórica de algumas corridas pela saudosa Menor Marussia, o Rossi teve, sim, seus momentos poucos na Fórmula 1. Pedro Henrique Marum, Renault. Sebastian Buemi. Sebastian Buemi, o piloto suíço e também teve seus anos na Toro Rosso. Não foi, ao contrário do que se pensa hoje, quem quer reescrever a história, não foi um piloto ruim na Fórmula 1, não foi. Era um piloto de meio de pelotão, durou bastante até na Toro Rosso, acabou sendo cortado ali num mau momento, no meio da temporada, mas na minha opinião, já fizemos aqui o Paddockcast com o Felipe Noronha no comando sobre a Copa do Mundo dos pilotos da Fórmula E, e eu mantenho essa opinião. O Buemi é o melhor piloto dessa história da Fórmula E, desses primeiros anos, apesar do Vergne ser bicampeão e coisa e tal, e eu acho o piloto extremamente rápido, extremamente inteligente, extremamente agressivo, que seria muito, muito divertido na Fórmula 1 de novo. Seria bem divertido mesmo ter o Buemi na Fórmula 1 de novo, com um carro capaz, ainda que não seja um carro campeão, num carro capaz, num carro que dê a ele a possibilidade de brigar ali no pelotão intermediário, de vez em quando incomodar quem tem um carro melhor. Seria legal, eu voto nisso. Eu acompanho a sua opinião sobre ele ser o melhor piloto da história da Fórmula E, até porque números ele tem muitos, vitórias, pódios, poles, mas eu acho que o fato dele ter brigado por título em todas as edições, menos 2017 e 2018, é muito significativo, né? Até ano passado, em que ele passou quase metade do campeonato hibernando, o cara terminou em segundo. Assim, se tivesse mais uma corrida, era capaz dele roubar o título do Vergne. Então, um cara diferente demais, e o que eu mais gosto nele é justamente essa característica de ser um cara que se joga mesmo nas disputas, de que agride mesmo, até reclama bastante. Eu acho isso uma característica legal também. Eu vejo no Verstappen, por exemplo, acho que ele tem um quê de Verstappen, assim, ainda que não tenha o mesmo talento, mas eu acho também ele uma figura que eu não consigo entender ele fora da Fórmula 1, na verdade. Eu sei que ele teve seu tempo na Toro Rosso, mas eram outros tempos, né? A Toro Rosso era um carro muito pior do que é hoje. E também nunca perdeu o contato com os carros da Fórmula 1, né? Por continuar como piloto. Isso também diz alguma coisa. O fato dele ter continuado tanto tempo como piloto de testes da Red Bull fora da Fórmula 1. Olha quantos caras já chegaram e passaram depois dele, e ele continua com esse posto lá. Então conhece os carros de Fórmula 1, continua guiando tanto carros reais na pista, quanto simuladores, está sempre em contato. Seria legal que ele voltasse a comandar um carro desses para valer. Pois é. Fernando Silva, o parceiro de Buemi, é alguém ex-Fórmula 1 ou novato? Eu cheguei a pensar, eu vou confessar a vocês que eu cheguei a pensar no lendário, glorioso Victor Martin,
Ele que é o pupilo o ex-pupilo, né? No caso, que ele foi dispensado da academia da Renault. Ele foi, por algum tempo, aquele que era o escolhido pela Renault para o futuro da Fórmula 1. Não rolou, ele foi até dispensado do programa. Mas para mim é um bom piloto, mas claro, né? Tá ainda no começo da carreira, acabou de sair do kart, fez seu primeiro ano de monoposto. Então, assim, precisa amadurecer, crescer, ser forjado um pouco mais. Eu gosto muito de um piloto, eu já até fiz alguns GPAs 10 sobre ele. É um piloto que já teve passagem pela Fórmula 1, mas, a meu ver, ele foi injustiçado. E depois disso a carreira dele meio que degringolou, ele nunca mais foi o mesmo. Eu falo do Pascal Wehrlein. O Wehrlein, ele foi muito bem nos anos em que ele esteve na Fórmula 1, sempre correndo por equipes menores, né? Ele chegou a pontuar pela Manor, pela Sauber também, fez um bom trabalho, mas ali em 2016, quando o Nico Rosberg se aposentou, e aí o Toto Wolff ficou naquela encruzilhada de trazer um jovem impetuoso ou um piloto mais experiente, porém mais tranquilo, para trazer calmaria para a equipe. Então ele não teve dúvidas, ele não quis reeditar aquele ambiente bélico que o Rosberg travou com o Hamilton nos boxes da Mercedes. Então ele optou por um cara mais dócil, como Valtteri Bottas, e aí desde então a carreira do Pascal Wehrlein nunca mais foi a mesma. Mesmo quando ele teve a chance, tem a chance na Fórmula E com a Mahindra, mas a meu ver ele nunca conseguiu desempenhar da forma como esperado. Porém, eu acredito que ele merecia uma chance na Fórmula 1 e a Renault seria um lugar legal para ele, sim. Eu gostaria de vê-lo na Renault, sim. O Vitor Fazio, teria faísca saindo dessa disputa entre Buemi e Wehrlein? Veja bem, a única faísca que eu consigo ver nesse caso é o Buemi ficando irritado porque o Wehrlein usa a Coque Samurai, que seria justificado. Sobre Não, são pilotos que eu acho que eles seriam capazes de trabalhar bem, porque os dois, eles... Claro, o Buemi a gente sabe que ele é um pouco esquentado, né? A gente já viu isso na Fórmula E, em briga pelo título, mas os dois, eles sempre me pareceram capazes de criar um bom ambiente. Ainda mais que a Fórmula E, a gente sabe que é uma categoria que exige muito profissionalismo, porque é uma categoria que tem muitas montadoras. Então, por exemplo, a Mahindra, que é uma gigante indiana, não contrataria um piloto que não consegue cooperar, por exemplo, com o D'Ambrosio. O mesmo vale para a antiga Renault, agora Nissan Sedan. Então, é uma dupla que eu acho que funcionaria. É uma dupla que, se existisse na vida real, seria muito subestimado em um primeiro momento, mas eu vejo que seria capaz de surpreender bastante gente na Fórmula 1. P, o Wehrlein foi injustiçado ou não foi na Fórmula 1? Vocês sabem que eu sou presidente do fã-clube oficial Pascal Wehrlein Brasil, né? Eu acredito mais no talento do Wehrlein do que provavelmente a mãe dele. Então, acho sim que ele foi, eu não sei se injustiçado, mas assim, é uma pena que ele não tem, porque se a gente for lembrar na época da Manor, da subida para então Force India, ele acabou sendo deixado para trás para o Esteban Ocon, que também é um piloto muito talentoso. Enfim, aí a Mercedes quis colocar lá o George Russell, que era o campeão da Fórmula 2. Então, as circunstâncias não funcionaram. Dá para entender porque a Mercedes não quer manter uma miríade de pilotos ao mesmo tempo num grid de 20 nomes, até dá. Mas eu acho que o Wehrlein tem talento para guiar na Fórmula 1, para ter uma carreira longa na Fórmula 1, se não numa equipe campeã, pelo menos numa equipe com alguma capacidade de brigar por alguma coisa ali no meio do pelotão, por pontos, enfim. Coisa que ele nunca teve. Ele teve um carro da Sauber no pior momento possível, marcou o único ponto daquela temporada. Teve um carro da Manor que era Manor, marcou o único ponto também naquela temporada, e mesmo assim não teve a possibilidade de continuar. Então, assim, eu adoro imaginar a possibilidade do Wehrlein na Renault e com o Buemi, os dois juntos, né? A Renault que tem tido momentos tão baixos na Fórmula 1 nos últimos 2 anos aí. Então, ficou em quarto no campeonato em 2018, né? Mas, né, é aquela equipe que em nenhum momento ela te enche os olhos. Ela trouxe o Ricardo para tentar fazer isso e não rolou.
Então, tinha uma ótima dupla ali com o Ricardo e Hülkenberg e não rolou, ela não consegue empolgar quem acompanha, como a McLaren no ano passado conseguiu, por exemplo, como até a Toro Rosso ano passado conseguiu com o Gasly. A Renault não traz, ela parece parada no mesmo lugar, e ter Buemi e Verlaine juntos seria uma oportunidade de dar um salto aí da gente querer assistir a Renault nas transmissões da televisão. Eu ia justamente dizer isso, que ia ser muito legal ver os dois de volta à Fórmula 1, ver os dois juntos, mas tenho certeza que não daria certo por causa da Renault. Porque a gente pega os últimos pilotos que a Renault teve, nesse momento a Renault tem Ocon e Ricardo, uma das melhores duplas do grid. A Renault tinha Ricardo e Hülkenberg, que era uma das melhores duplas do grid. A Renault teve Hülkenberg e Sainz, que era uma dupla de ponta também no grid. A única dupla que a Renault teve ruim desde a volta foi Magnussen e Palmer, que foi um delírio coletivo. E o Palmer, inclusive, ficou para fazer dupla com o Hülkenberg. Mas o problema da Renault, claramente, não está nos pilotos. Que ano foi aquele? Que ano? Aquilo foi maravilhoso. O Magnussen fez um 7º lugar na Rússia e parecia que era uma vitória histórica. Eu acho que o próprio Jordan Palmer foi um delírio coletivo. Eu acho que ele é um holograma, nunca existiu. Sumiu da face da Terra depois da passagem pela Fórmula 1. Cara, isso era muito ruim. Meu Deus. Campeão da Fórmula 2, Julian Palmer. Exato. Pouco se fala. Vitor Fázio, vamos com o senhor. A Alfa Rosso, a Alfa Tauri. Quem seria o seu primeiro piloto? Eu já digo que eu vou usar na minha escolha, então não roube. Bom, eu vou usar um pouco também, então eu vou ficar chocado se a gente ir para o mesmo piloto. Nesse caso, eu apostei as fichas no fato de que a antiga Toro Rosso resolveu recorrer ao Brandon Hartley para ocupar uma vaga. Ou seja, eles estão de olho em categorias de turismo e de endurance. Mas eu pensei no DTM e eu pensei no René Rast como piloto para a AlphaTauri. Que é um piloto que, assim, a gente não sabe como ele é nos monopostos, porque a carreira dele há muitos anos é focada no turismo. Ele consegue recentemente resultados excelentes no DTM. Ele foi bicampeão da Porsche Super Cup, é bicampeão do DTM agora. Chegou a encaixar uma sequência incrível de 6 vitórias seguidas no DTM. E que acompanha o DTM sabe que é muito difícil os caras vencer 2 seguidas, que é um campeonato muito parelho. Então ele é um piloto que sofre por não ser muito badalado, não é muito conhecido, mas é um cara que, onde quer que tenha ido, ele conseguiu fazer um trabalho bem decente. Então, em que pese o fato de que ele já é um pouco mais velho, que ele já está com 33 anos, eu ainda acho que se ele fosse para a Fórmula 1, ele seria capaz de fazer um bom trabalho. Eu adoro a escolha. O Rast estava no meu quadro negro, como diz o P, ele ia entrar em algum momento dessa lista fatalmente. Mas antes de passar para o P e para o Fernandão comentarem essa dupla, vamos combinar aqui, então, vai ser isso. A AlphaTauri vai ser um tubo de ensaio para pilotos fazendo essa transição, porque eu também dei uma viajada para outras categorias e pensei em pilotos com vínculo da Red Bull que sejam espetaculares em algum lugar. Eu cheguei a Sebastian Ogier, porque, cara, o homem é o rei das galáxias, para não dizer outra palavra, no Mundial de Rally. Um domínio surreal, assim. Inclusive, o Ogier às vezes já brincou algumas vezes que queria ter uma chance na Fórmula 1, mas é um mundo tão diferente que a gente não consegue imaginar. Mas assim, como a gente está fazendo um mundo utópico de pilotos que mereciam uma chance de mostrar talento, eu queria muito ver essa AlphaTauri com o Rast e com o Ogier. O que você acha, Fernandão? Porra, sensacional, que dupla maravilhosa. Eu não poderia ter pensado numa dupla melhor, mais cascuda, mais pesada, com pilotos excelentes nas suas frentes, né? Hoje pelo amor de Deus, excepcional. E assim, eu escuto, quando a gente comenta muito sobre rally, a gente pensa que, acho que não existe
categoria, modalidade do esporte a motor mais desafiadora do que o rally, né? E ele é espetacular, o Loeb e tal, o Octana que agora, mas falando do Ogé, que foi o grande piloto do WRC nesses últimos anos, pô, não tem como não encaixá-lo nessa lista, né? O René Rast vem varrendo a concorrência no DTM já há algum tempo, super merecedor dessa vaga também. E, pô, excepcional. Eu não poderia ter pensado numa dupla melhor do que essa que vocês colocaram aí. Excelente mesmo. Gostou, Pedro? Pô, espetacular. Essa dupla me pegou de surpresa. Hoje é mais do que o Rast. O Rast imaginava que pudesse aparecer. É um cara que está guiando demais no DTM. Primeiro piloto da história a conseguir ganhar 5 corridas seguidas no DTM, né? Se eu não estou enganado. Talvez o Vitor tenha essa... E hoje né, o cara que é uma configura lenda do rally. Então os dois juntos num carro de Fórmula 1 seria demais. Pois é. Agora a gente vai para Racing Point, que é com certeza a equipe mais difícil na Fórmula 1 de se arrumar uma vaga, porque só tem uma vaga. Né? A gente sabe que o Hamilton não sai da Mercedes, mas o Lance Stroll não sai mais ainda da Racing Point, porque o cara é dono do time. Mas aqui temos 2 vagas. Então, Vitor Fazio, já viramos de novo o draft. Você começa. Quem seria o Lance Stroll da nossa Fórmula 1 ideal, sem pilotos de Fórmula 1? Olha, o cara que eu encontrei para ser o Sugar Daddy da nova Racing Point, ele não tem muito dinheiro para isso. Mas ele tem talento, e é isso que conta. Então, eu escolhi Raffaele Marcello para ser piloto da Racing Point, baseado no fato de que, apesar de ele ter feito a carreira anteriormente como piloto vinculado à Ferrari, depois que o sonho da Fórmula 1 morreu, ele virou piloto de GT da Mercedes, e é um piloto que, mesmo na época que ele representava a Ferrari, eu acho que ele fez um trabalho bastante digno. Ele foi campeão da F3 europeia, que até poucos anos atrás era um campeonato muito forte. Ele conseguiu fazer trabalho decente na GP2, mas foi principalmente no GT que ele começou a se destacar um pouco mais. Então eu acho que talvez fazendo um bom uso desse vínculo com a Mercedes, e sabendo como a Mercedes cada vez mais está colocando seus tentáculos ao redor da Racing Point, eu acho que ele seria um bom encaixe. Talvez seja melhor um pouco como segundo piloto, eu não sei quem é que vai acabar sendo companheiro dele, mas eu acho que ele seria um cara capaz de somar pontos com frequência e quem sabe um pódio que o outro, dependendo da qualidade do carro que a Racing Point acaba fazendo. Quem seria o companheiro? Pedro Henrique Marum? Eu tô aqui pensando se eu respeito o meu quadro negro para Mercedes Rosa, né? Porque é um carro que a gente tá cheio de expectativa para ver na pista em 2020, por Sim. tudo que apresentou na pré-temporada. Mas eu vou de Jean-Henrique Verne. Eu vou respeitar meu quadro negro aqui. Quase mudei, mas vou respeitar. Vou de Jean-Henrique Verne, porque é um cara que tem toda a capacidade do mundo de pegar um carro que não deveria estar nos primeiros lugares, mas que tem capacidade para isso e colocá-lo lá, né? Cantar madrigais ao grid da Fórmula 1 e fazendo ultrapassagens, ganhando posições, brigando por pódios. Pode bater o carro também? Pode bater o carro também. Embora nos últimos 2 anos ele tenha se mostrado menos disposto a isso do que no restante da carreira. Parece, a gente já conversou sobre isso, ter dado esse salto de maturidade ali do piloto, que a gente não viu na época da Fórmula 1, apesar da velocidade estar ali. Mas num carro competitivo seria muito bom. Eu não queria colocar outro piloto de Fórmula E, parece que eu estou puxando a sardinha. Realmente não estou, é que o Verne sobrou como o primeiro colocado do meu quadro negro daqui para baixo. Eu pensei muito forte em mais 2 caras, mas vou mantê-lo. Seria legal ver o Verne na posição de Sérgio Pérez aí na Racing Point. Eu acho que o Verne ia brigar pelo pódio constantemente com essa Mercedes Rosa, que é um carro que a gente espera que, caso haja temporada 2020, né, agora aparentemente vai ter, a gente não sabe ainda se em julho ou agosto, muito provavelmente com portões fechados o tempo inteiro, e aí muito provavelmente com a Mercedes Rosa liderando a Fórmula 1B e brigando sim por pódios, né, Fernandão? Eu não tenho dúvida. Inclusive, recentemente o Pérez
falou que, pô, bem na hora que a gente tem um carro bom na mão, a gente não consegue correr e tal. Então, é uma expectativa muito grande para a gente ver qual que é o verdadeiro potencial dessa Mercedes Rosa, desse carro clonado. Eu gosto muito dessa escolha, principalmente do Vergne. É um piloto que eu acho que, embora já tenha encerrado o ciclo dele na Fórmula 1, já tenha passado, né? Mas ele é um piloto com um talento notável, tudo. Ele vem mostrando isso na Fórmula E, um dos pilotos mais maduros, né? Que a gente vê na atualidade nesses últimos tempos. Seria bem legal de vê-lo num carro competitivo, forte, como é esse da Racing Point, como que parece ser esse da Racing Point. Muito, muito bom mesmo. Muito bem. Ô, Fernandão, inclusive é você que abre os trabalhos na Alfa Romeo. Quem que você manda pra gente? Olha só, deu uma rateadinha aqui na internet aqui, mas agora acho que tá legal. Eu vou colocar aqui na roda, vou colocar no radar um piloto que mal saiu da Fórmula 1, mas para mim ele já volta, que é o Nico Hülkenberg, inclusive porque ele já está meio que quase foi para Alfa Romeo, digamos assim, né? Ele, depois que ele perdeu a vaga dele na Renault, ele apareceu com chance na Alfa Romeo, apareceu com chance na Haas, mas, na minha visão, é um talento que não pode ser desperdiçado. É um piloto com uma experiência que não pode ser desperdiçada. A gente entende o fato de Alfa Romeo optar pelo Kimi Raikkonen, que é um piloto o segundo piloto com mais largadas na Fórmula 1, mas não dá para entender a opção da Alfa Romeo pelo Giovinazzi, que é um piloto de mediano para fraco. E o Hülkenberg, em que pese todas as críticas em cima dele e tal, mas é um piloto infinitamente melhor do que Giovinazzi. Eu não vejo como o Hülkenberg possa ficar fora do grid da Fórmula 1, tendo tanto piloto, parafraseando o craque Neto, tendo tanto piloto perna de grilo aí, correndo, e ele fora. Não faz sentido. Então é a minha primeira opção no caso da Alfa Romeo, com certeza. Eu tenho certeza que o Hülkenberg faria mais do que Citônio Giovinazzi, nosso cover de Vitor Fazio. É um bom... É o quê? Desnecessário esse ataque aí. Não, é um elogio. E é justamente o que o Fernando falou. A gente imaginou tanto esse cenário de Hülkenberg na Alfa Romeo, até porque não sabia se o Giovinazzi ia renovar, não sabia se o Raikkonen ia ficar mais um ano. Então parecia tanto que ele ia para lá, e no final das contas ele vai. Aqui na nossa lista ele está lá. Inclusive eu gostaria de registrar que faltam 5 vagas e o Alonso não entrou ainda. Eu tô apaixonado por essa lista, que é o surrealismo. É assim que gostamos. Eu vou completar a dupla da Alfa Romeo, já que o P falou que tá puxando muito a sardinha para a Fórmula E, eu vou poupá-lo dessa. Vou colocar o Di Grassi, porque eu acho que o Lucas Di Grassi é o segundo grande piloto da Fórmula E na história da categoria. Apesar do Vergne ser bicampeão, acho que a consistência do Di Grassi, assim como a consistência do Buemi, merece ser premiada. Também é um cara que brigou por outros títulos além do que ele venceu. E é mais um cara que entra naquela categoria de que passou pela Fórmula 1, mas é como se não tivesse passado, porque o Di Grassi andou na Marussia em tempos que a Marussia conseguia ser muito pior do que a do Verlaine, por exemplo. Assim. Na do Verlaine, do Bianchi, do Ocon, era o pior carro do grid, mas numa situação extrema você conseguia pontuar. A do tempo do Di Grassi e do Glock, que era uma dupla inclusive muito forte, o carro era horroroso. Assim, a ponto de eu conseguir lembrar a única vez que o Glock furou o Q2, foi uma corrida, uma classificação de muita chuva na Bélgica. E assim, praticamente não aconteceu mais nada com essa equipe enquanto ela esteve nesse formato de nanica com Spania e Caterham, que era aquela tríade, a santíssima trindade das equipes nanicas da Fórmula 1. Então eu gostaria de ver o Di Grassi como uma chance verdadeira na Fórmula 1, seria na Alfa Romeo. O que você acha, Pedro Henrique Marum? Não, acho bom. Comecei a pensar que o Di Grassi talvez ficasse fora do nosso grid, mas ainda bem que não ficou. Se a gente fosse só fazer um
um grid com 20 melhores pilotos do mundo fora da Fórmula 1, ele certamente estaria em alguma posição. Então agora era só uma questão de achar um bom encaixe para ele. Esse eu acho que é um encaixe justo e possível, né, na Alfa Romeo. É um piloto também muito cerebral. Seria bom para a equipe ter um cara como ele para trabalhar, para desenvolver o carro. Acho improvável que a gente tivesse a Alfa Romeo vivendo uma segunda metade de temporada com um problema grave, sem saber do que se tratava se tivesse o de Graça lá, né? Acho que seria um pouco mais difícil que não encontrassem algum problema, porque ele é esse tipo de cara. Não vou dizer que seria melhor tê-lo que o Raikkonen. Claro que o Raikkonen tá em outro nível de piloto, mesmo aos 40 anos. Mas o de Graça é um cara muito inteligente, entende muito o carro que ele guia, como foi o exemplo daquela temporada da Fórmula E com a Audi, em que nas primeiras etapas não conseguia andar e demorou umas 3 ou 4 etapas até descobrindo do que se tratava, e aí a Audi disparou e acabou sendo campeã, inclusive, de equipes na Fórmula E. Então seria legal ter o de Graça na Alfa Romeo. Eu queria lembrar, antes do Vitor Fazio comentar a dupla, que a Alfa Romeo não tivesse tido aquele 4º e 5º lugares no GP do Brasil histórico, ela quase fez pódio, tanto com o Raikkonen quanto com o Giovinazzi, eles chegaram logo atrás do Sainz. Não fosse isso, na última prova a Haas teria chance real de ficar na frente da Alfa Romeo. Isso depois de um começo de campeonato que era promissor com o Raikkonen, que o Giovinazzi não estava fazendo nada, e na segunda metade o Giovinazzi acabou pontuando mais do que o Raikkonen. Então, não fosse esse desempenho incrível no GP do Brasil, a Alfa Romeo poderia ter terminado um ano promissor na 9ª colocação. Seria bem abaixo do que ela merecia, né, Vitor? Não, a Alfa Romeo, acho que ela teve 2 problemas. O primeiro foi que criou-se muita expectativa com o desenvolvimento do carro, porque em 2018 foi muito bom. Então, quando em 2019 a Alfa Romeo já estava bem, se acreditava que ia terminar 2019 super bem, talvez a melhor equipe do pelotão intermediário. E, na verdade, aconteceu o contrário, porque eu realmente acho difícil que a queda de desempenho, principalmente do Raikkonen no segundo semestre, tenha sido puramente desinteresse ou erro do Raikkonen. Eu acho que o carro realmente não estava mais tão à altura. Mas, mesmo assim, é inegável que é uma dupla que pode ser aperfeiçoada, porque o Raikkonen, por mais que ele tenha o talento de um campeão mundial, seria absurdo a gente imaginar que hoje ele é tão bom quanto era em 2012 ou 2013. E o Giovinazzi sofre o defeito contrário, que ele é um piloto que ele talvez tenha algum potencial, mas que não está sendo bem explorado. Ele ou chegou muito cru na Fórmula 1, ou ele próprio tem que aprender melhor a usar seu próprio talento, ou ele não tem talento. Então são várias questões que a Alfa Romeo precisa entender antes de fato, crescer dentro do pelotão intermediário da Fórmula 1. Muito bem. Fernandão, chegamos à americana Haas, penúltima equipe do grid. No nosso mundo surreal, a Haas continua viva, é importante dizer isso. Queria saber, Fernandão, quem seria o seu primeiro nome nessa equipe maravilhosa? Esse meu nome é pesado, multicampeão, um baita piloto, diga-se de passagem, e que tem tudo aí, vai correr na Indy no ano que vem, mas na minha lista aqui, no meu mundo imaginário, ele correria pela Haas no ano que vem. Eu falo do lendário do Jimmie Johnson, esse cara que tem tudo, que casa muito bem com a Haas, um piloto americano campeoníssimo numa equipe norte-americana, casamento perfeito na minha visão, e ele é um baita piloto que mesmo numa categoria totalmente diferente do universo dele como a Fórmula 1, eu tenho certeza que ele se daria super bem. Você sabe que eu pensei em Kyle Busch aqui nessa lista, eu quase coloquei ele, mas eu fui guardando pro final, e acho que no final não vai entrar da minha parte, pelo menos. Mas eu gostei da lembrança pro Jimmie Johnson, até porque é um cara que tem falado que quer correr nos mistos, né? Ele não quer fazer Indy 500, nem coisa do tipo, até porque a mulher dele não quer que ele corra em oval mais. Então seria uma figura interessante o JJ andando de Haas. Você, Pedro, quem seria o companheiro dele?
Seria legal ver o Jimmy Johnson ganhando um monoposto na Fórmula 1, hein? Putz, baita escolha, baita escolha. Eu vou... Quando a gente fez o nosso exercício do grid que a gente quer ver em 2020, em 2021 na Fórmula 1, eu escolhi esse cara para a Haas e, coincidentemente, agora ele é o primeiro nome do meu quadro negro aqui, Colton Herta, jovem talento da Indy, agora guiando no guarda-chuva da Andretti, com chance de ter um bom desempenho, mas ainda jovem, um cara que guiou na Europa muito cedo, adolescente ainda, com 13, 14 anos de idade, foi muito bem nos Estados Unidos. Ele voltou para os Estados Unidos muito cedo, né? Ele não teve aquele fracasso de equipe pequena que o Newgarden teve, por exemplo, quando não tinha dinheiro suficiente para ter uma boa vaga, ele voltou para casa. Vejo muito talento no Herta, muito talento mesmo, assim, mais talento final do que até em caras, não me cancelem, por favor, mas vejo mais talento final no Herta do que em caras como o Rossi e até o Newgarden. Eu acho que o topo do talento, o teto do talento do Colton Herta está acima desses dois. Acho que é um talento fantástico e seria muito legal ver na Fórmula 1. Eu acho o Herta fenomenal, assim, acho que a gente precisa puxar muito da memória para ver quando um novato teve uma temporada como a que ele teve na Índia ano passado, vencendo corridas, fazendo pole, e cara, era Harding. Sim, é muito importante a gente pontuar que ele estava com talvez o carro menos confiável do grid. Sim, era um carro que quebrava mais que o carro da Foyt. Era muito mais rápido, é verdade. Tinha algumas coisas de Andretti, é verdade. Mas na confiabilidade, ela era quase tão ruim quanto a Foyt. Era uma equipe que entregava várias corridas no pit stop. Então, o Herta cansou de perder corrida em oval, perder volta em oval porque a equipe não fazia o pit stop direito, perder corrida no misto porque a estratégia estava errada, porque o carro quebrava. Então, o primeiro ano que ele teve foi fenomenal. O que ele fez na Indy Lights foi impressionante também. A gente sempre fala aqui do Pato Ward, de como ele foi bom, e o Herta era o grande rival dele. Os dois brigaram, assim, acho que a Indy 100 foi a grande imagem da temporada, porque os dois terminam a corrida um bico na frente do outro, e foi justamente como foi a temporada. Uma hora o Herta, outra hora o Ward. E eu concordo com o Pedro. Eu acho que, assim, hoje o Newgarden é o grande piloto da Indy, mas talvez o teto do Herta seja mais alto. Ele pode ter mais recursos do que o Newgarden até. Eu costumo falar que o Newgarden tem o arrojo do Rossi com a consistência do Dixon, mas o Herta talvez tenha mais talento. E eu guardei o Herta justamente porque eu sabia que o Pedro ia escolher ele para a Haas, para ter esse casamento dos americanos, por isso que eu não escolhi ele antes. Queria saber de Vitor Fazio se você gosta dessa dupla All-American. Olha, é uma dupla que certamente ia fazer estrago, hein? Tem potencial para fazer estrago. Quer dizer, o Jimmy Johnson, a idade talvez pese um pouco mais, mas talento é inegável. É uma questão que sempre causa polêmica na NASCAR, mas não é exagero nenhum dizer que o Jimmy Johnson é o melhor da história da NASCAR. E o Herta é o futuro. Então ele é um cara que nem precisa ir tão longe no futuro, mesmo daqui uns 2, 3 anos pode tranquilamente já ser campeão da Indy. Então é uma dupla que eu acho que justamente se complementa. É um piloto muito experiente e outro piloto que ainda vai crescer muito até chegar ao teto dele. Então, certamente parece mais negócio que Magnussen e Grosjean. Não, e justamente, o Herta vai correr pela Andretti esse ano. A gente não sabe como vai ser a temporada, quanto de temporada vai ter, até porque se a gente tivesse que apostar numa categoria para ter mais provas canceladas, seria a Indy, porque é uma categoria que tem um calendário muito, muito apertado e ela não vai correr até o final de outubro, por exemplo, no máximo até o começo de outubro, ela não vai romper novembro. A gente sabe que a Indy de jeito nenhum ficaria batendo de frente com ligas americanas, principalmente a NFL, até por acordos comerciais, acordos televisivos. Então a gente não sabe como vai ser essa temporada. Mas no guia da temporada, no vídeo de apresentação, eu coloco o Herta como o 5º principal favorito ao título. Porque eu acho que o trio, nesse momento, é indiscutível. Newgarden, Rossi e Dixon. Você pode escolher a ordem, mas
nesse momento são as principais figuras de Penske, Ganassi e Andretti. E aí tem o Pagenaud, que não é um cara que me encha os olhos, mas que, lamentavelmente ou não, está disputando o título todo ano. E aí eu coloco o Herta, porque assim, com todo respeito ao Power, que é um piloto que foi brilhante e que teve grandes momentos, mas é um cara que está em viés de baixa, assim como o Hunter Ray está também. E o Rosenqvist, a gente ainda não sabe se vai ter o peso todo para brigar por título. Hoje, eu acho que o Herta talvez esteja até mais pronto do que o Rosenqvist para brigar por esse campeonato. Vitor Fázio, a gente vai para Williams agora, e eu jogo toda a responsabilidade da penúltima vaga nas suas mãos. Olha, quando a gente pensa na Williams, é aquela coisa, a gente está pensando em pilotos que estariam na Fórmula 1, pilotos que a gente quer dar essa chance, mas ao mesmo tempo é a pior chance possível. Aqui, depois que tu mencionou um certo bicampeão mundial que estava fora do grid, eu cheguei muito perto de colocar ele na Williams, só porque, já que ele quer voltar, que volte na Williams. Mas eu vou, na verdade, com um cara que eu acho que ele é muito menosprezado, muito ignorado em discussões de bons pilotos dessa geração, que é o Robin Frijns, que é um cara que não é o melhor de sua geração, mas ele teve, sim, boas performances em categoria de base. Ele, por exemplo, foi campeão da World Series em cima do Jules Bianchi, numa temporada muito apertada entre os dois, mas ele sempre teve dificuldades financeiras. Ele não conseguiu nunca uma temporada completa na GP2, por exemplo, e até em determinado ponto ele foi fazer o Blank Pen, porque ele realmente não conseguia seguir nos monopostos, então ele foi para o GT, e aí sim, com a Fórmula E, que é uma categoria mais acessível, com mais montadoras, ou seja, melhor para pilotos com menos aporte financeiro, ele conseguiu se consolidar lá. Ele venceu 2 corridas ano passado, que foi quando ele teve um carro melhorzinho na Virgin. Ele faz um trabalho bastante digno lá. Não acho que ele é um potencial futuro campeão da Fórmula E, mas ele é um cara que ele merece sim uma carreira consolidada no automobilismo. Então, mesmo que seja na Williams, eu acho que ele merecia sim uma chance de mostrar lá na principal categoria do automobilismo que ele tem sim algum tipo de talento, de certa forma parecido com o que o Russell fez ano passado. Não ser competitivo, mas mostrar que está lá e que tem algum potencial, algum talento. Muito bem. Olha, cara, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que completar o grid com ele. Vai ser Fernando Alonso. Vai ser Fernando Alonso na Williams, sim. Porque eu me divirto com a gente deixando esse senhor de lado, porque é um cara que é bastante controverso e cada vez mais ele tem tido, digamos que, escolhas pouco esportivas. E aí eu cito especialmente na Indy, como ele tem deixado de lado a Indy, achando que a qualquer momento vai cair no colo dele a Indy 500. Isso tem me incomodado deveras, mas como a gente está fazendo um grid de pilotos que não estão na Fórmula 1, seja jovens ou mais experientes, com história na Fórmula 1 ou não, eu acho que o Alonso acabaria voltando nesse grid de qualquer jeito, a gente queira ou não, e aí seduzido por uma proposta incrível de Claire Williams para ser piloto e chefe de equipe. Olha só, Romário da Williams, Fernando Romário Alonso, em 2006. Exatamente. Fernando Alonso correria de macacão e colete para ficar na área técnica também. Então, minha escolha seria Fernando Alonso como jogador e técnico para fechar esse grid. O que vocês acham? Isso aí só não funcionaria porque aí ele não teria de quem reclamar. Ele não teria como reclamar dele mesmo fazendo carro ruim. Então, eu ainda acho que seria melhor o Alonso ser o segundo piloto do Frijns e abrir caminho quando necessário. Você, Fernandão. Fala, Pedro. Não, eu acho fantástico. O Alonso estava na minha lista, mas ele estava nos primeiros lugares. Se sobrasse um lugar, eu achei que só faria sentido usar o Alonso se fosse numa das equipes principais, especialmente na Mercedes e na Red Bull. Na Ferrari não, porque lá já esteve. Mas eu acabei não querendo trocar o Marques por ele, nem o Scott Dixon, e acabei deixando de fora e tirando da lista. Mas fantástico que ele tenha voltado como jogador-treinador para tirar a calça de substituto e ficar só de bermuda para entrar em campo aos 42 do segundo tempo e fazer ali a ultrapassagem fatal.
Exato. Sensacional. É bem o que o Fazio falou, né? Ele não teria como reclamar dele mesmo. Quando você falou do Alonso na Williams, eu já fiquei imaginando como que ele reclamaria o tempo todo, muito mais do que reclamou na época da McLaren, com a Honda e tudo. Embora a Williams pareça ter melhorado um pouquinho, mas ele é um cara que exige o sarrafo altíssimo, então ele gostaria, obviamente, de ter um carro com um nível melhor, uma competitividade maior. Então, certamente ele ia chiar o tempo todo, mas ele sendo o chefe dele mesmo, aí ia ficar complicado de reclamar. Mas seria interessante demais, excepcional. Muito bem, eu vou passar aqui como ficaria o grid, e aí eu vou abrir para vocês citarem alguém que vocês queiram que ficou fora do grid, se acharem que alguém mereça ser citado. Até Rodrigo Berton, se quiser, também pode falar se teve algum piloto que merecia uma sorte melhor aqui. Vamos lá, o grid ficou com Mercedes, Newgarden e Dixon, Ferrari, McLaughlin e Félix da Costa, Red Bull, Felipe Fraga e Marc Marques, McLaren, Roland e Alexander Rossi, Renault, Buemi e Verlaine, AlphaTauri, Rast e Ogier, Racing Point, Marcello e Verne, Alfa Romeo, Hülkenberg e de Grassi, Haas, Jimmy Johnson e Colton Herta, e Williams, Robin Fries e Fernando Alonso, jogador e técnico. Alguém faltou aí para vocês? Cara, não que faltou não, eu gostei muito da lista. Essa dupla da Red Bull, ela é inusitada demais, né? Ela é muito curiosa. Tem um nome que, se eu fosse colocar na Williams, eu colocaria pelo menos com uma menção honrosa, mas é uma pilota que vem mostrou um bom trabalho no passado, que é a Jamie Chadwick, que eu acredito que ela poderia fazer parte dessa lista, principalmente na Williams, porque ela é vinculada à Williams e tudo, mas do restante, sensacional, adorei. Gostei muito, assim, desses alinhamentos aí que nós montamos aí ao longo do programa, muito, muito bom mesmo. Ótima lembrança, James Chadwick, ótima lembrança. Obrigado, viu, Fernandão? Ótima participação, como sempre. Que isso, feliz por participar com vocês, é sempre uma honra, e contem, o paizão tá lá na casa do BBB, e contem com o pai aqui, o que precisar. Tamo junto, saudações. Valeu demais. Vitor Fazio, alguma observação na nossa lista? Olha, eu não tenho muitas críticas a fazer a respeito dos 20 pilotos que a gente escolheu. Certamente o nosso amigo internauta vai ter comentários a fazer a respeito de colocar o Alonso na Williams. A gente poderia imaginar talvez alguma mudança na ordem dos pilotos, mas realmente os pilotos que a gente escolheu, acho que a gente conseguiu cobrir bem os 20 melhores pilotos fora da Fórmula 1. A gente não colocou muita gente da MotoGP, eu sei, mas faz sentido porque é difícil comparar duas categorias tão diferentes. Mas eu acho que como um todo ficou uma lista bem digna, bem honesta. Pois é. Obrigado, viu, Vitor Fazio? Volte sempre. Eu que agradeço. Certamente voltaremos logo para mais um Paddockcast com você. Véio. Muito bom. Pedro Henrique Marum, o que você tem a dizer sobre a lista? Alguma observação? O Vitor falou que não colocamos muito gente da MotoGP, mas eu digo que, assim como Fernando Alonso, eu tinha Valentino Rossi na minha lista, mas para colocar nas principais equipes, especialmente na Ferrari, mas eu não tinha uma escolha de Ferrari, então eu acabei cortando da minha lista. Não queria colocar o Valentino na AlphaTauri, não ia ser tão legal. Se tivesse sobrado uma Williams para mim, de repente eu colocasse Jorge Lorenzo, mas também não rolou. Não, achei que a lista estava ótima, bela lembrança do Fernandão agora da Jamie Chadwick. Eu tinha separado aqui ainda o Mitch Evans em algum lugar, o cara que não chegou nessas categorias principais, que é o Jack Aitken, que eu acho que é muito talentoso, mas não vai ter grana para andar na Fórmula 1. Mas no mais, eu acho que não mudaria esse grid, ficou ótimo, até com as suas imperfeições, tá maravilhoso. Grande exercício, mais uma vez a gente vivendo um grande momento, criando entretenimento para o público do Paddockcast. Muito bem, eu admito que o Valentino Rossi estava no meu quadro negro para a Ferrari, que era a minha primeira escolha,
Mas eu tive medo de vocês esquecerem o Marques na Red Bull. E aí eu falei, puta, eu não quero arriscar o Rossi e deixar o Marques de fora. Então, para mim, se tem que ter um piloto da MotoGP na lista, seria o Marques, porque a Juliana Tesser mesmo sempre fala que comparar a moto com o carro é banana com maçã. Mas o Marques é um cara que consegue furar essa bolha, como dizem os jovens, e merecia a nossa vaga. Mas eu gostei bastante da lista. Pedro, muito obrigado de novo. Volte a qualquer momento aqui, que o senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre que você chamar, como de costume, estarei aqui nessas quintas-feiras, que são sempre muito divertidas. Então, um abraço para todo mundo, um beijo também para quem é de beijo e até mais. Até mais. O Rodrigo Berton, antes de eu encerrar o programa, tem algum recado ou alguma mensagem que o senhor queira deixar aqui? Eu tenho uma indignação para estar registrada, que não o maior piloto da história ainda vivo não foi citado, Dario Franchitti. Tem lugar em todas as equipes e no meu coração, mesmo que... o Dario Franchitti e Jack Stewart. Vou botar também. Tenha tentado assassinar esse homem maravilhoso. E fazer um convite para quem está acompanhando o Paddockcast pelo YouTube. A gente quer saber a sua escalação, quais seriam as suas escolhas para as equipes de pilotos que não são da Fórmula 1. Então, aqui nos comentários do YouTube, para a gente saber que você chegou até o final, deixe um comentário com a tag Paddockcast e as equipes, os pilotos em cada equipe. A gente vai dar o like, vai responder, e nas próximas edições a gente vai ler os comentários de vocês aqui na transmissão. Agradecer a todo mundo que ficou ligado nesse novo formato do Paddockcast, estreando agora no YouTube às 9 da noite na quinta-feira, nessa reformulação da programação da GPTV. Pedir mais uma vez o like, a inscrição, e quem deixou o superchat a gente vai separar com certeza para ler nas próximas edições do Paddockcast. Valeu demais, gostei muito do programa, parabéns, e quinta-feira que vem tem mais com o Felipe Noronha. Exatamente. Muito obrigado, Berton, pelo suporte de sempre aqui na nossa operação. E agradecer realmente todo mundo que acompanhou o programa. Esse foi o Paddockcast número 58. Eu espero que vocês tenham gostado e que voltem aqui na semana que vem com o Felipe Noronha, exatamente no comando. Próxima quinta, nesse mesmo horário, 21 horas, horário de estreia no YouTube. Reforço o convite para vocês continuarem acompanhando a nova programação do Grande Prêmio, com Fala e Fala, com Cadeira Cativa, com o Passa ou Ultrapassa, o e-Challenge, a nossa faixa das 21 horas no YouTube. E eu gostaria de reiterar o pedido do like maroto, do sininho ativado, da inscrição e dos comentários, que isso ajuda bastante o vídeo a bombar. De novo, muito obrigado ao Fernando Silva, ao Pedro Henrique Maron, ao Vitor Fázio, ao Rodrigo Berton, a todos que acompanharam, e até, no meu caso, daqui 15 dias, semana que vem, com o Paddockcast com Felipe Noronha. Tchau, tchau!